do trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
amados do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Dê um grito bem forte e diga que a vitória é certa, irmão. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Antes que a gente venha ler a palavra, eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé, amém? Só você que pode, só os irmãos que puderem, e vamos levantar um clamor pelo lar da Mayra. O inimigo está querendo destruir a família, o inimigo está querendo fazer aquilo que ele veio para fazer, e nós temos que fazer o que a igreja veio para fazer: orar para que o Senhor destrua as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus. Apresente a vida da Mayra, a família dela agora. Senhor, neste momento, Pai, nós colocamos diante do Teu altar a família da Mayra, Senhor. Colocamos essa pessoa diante de Ti. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas a Tua palavra diz: o inimigo veio para matar, roubar, destruir. O ladrão, que é Satanás, muitas vezes, Senhor, ele vem e destrói toda a família, mas a Bíblia também está escrito que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Neste momento, Senhor, que seja quebrada toda a armadilha do diabo contra a vida da Mayra, contra a vida dessa família. Nós declaramos libertação, nós declaramos agora calmaria, e que todo inimigo caia por terra. Se ele veio por um caminho, que ele volte por 7 caminhos envergonhado. Pelo poder da oração da igreja, nós declaramos vitória para a família da Mayra agora, em o nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Eu creio no poder da oração, senão não estaria aqui. Os irmãos podem se assentar, fique à vontade, amém. Aleluia, aleluia. Vamos colocar aqui dentro da caixinha aqui o nome dela. Glória a Deus que nós estamos aqui mais uma vez para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus que nós estamos aqui mais uma vez, e o melhor de tudo, com alegria. Quando a Bíblia diz que quando nós entramos na presença do Senhor, tem que entrar com alegria, tem que entrar com fé, sabendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele, sabendo que Ele não vai nos deixar servir a Ele em vão, debalde. Nós não estamos aqui em vão, não viemos à toa. Eu creio que, assim como eu penso, nada está barato hoje, nem combustível, e o nosso tempo muitas vezes custa mais do que isso. Se você e eu abrimos mão do nosso tempo, se você e eu colocamos combustível no carro, ou viemos de ônibus, seja o que for, e viemos até aqui, foi para ganhar tempo, eu vim aqui para colocar minha família no altar de Deus. Eu vim aqui porque tem problemas na minha vida que o meu braço não alcança, tem problemas na minha vida que a minha inteligência não consegue resolver, tem problemas na minha vida que minha conta bancária, o meu salário não consegue alcançar.
Então eu vim para colocar na mão do Senhor, para colocar aos pés do Senhor, colocar no altar de Deus, porque eu ainda creio no poder da oração da igreja, eu ainda creio no poder da nossa oração. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, é imutável. Se Ele não mudou e Ele é o mesmo de ontem, então Ele ainda tem poder para fazer milagres. Se Ele é o mesmo de antigamente, Ele tem poder para mudar a nossa situação com apenas um olhar, com apenas uma ordem. Mas para que isso aconteça, Ele espera de nós atitude. Muitas vezes nós olhamos para a casa do Senhor, para o povo de Deus, e a gente vê que muitos, infelizmente, vão parando, vão desanimando. Infelizmente, é triste isso, mas isso tem acontecido não só aqui, mas no mundo inteiro. Muitos cristãos parando, deixando tudo, e a Bíblia diz totalmente ao contrário. A Bíblia diz que eu e você, o povo de Deus, nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que vai até o fim. A última palavra sempre é do Senhor. O médico pode ter dito, não tem jeito. O advogado disse, olha, não vai aposentar, não tem jeito. As pessoas lá fora estão dizendo, para que você vem para a igreja? Não tem mais jeito. Em outras palavras, não adianta mais você correr atrás, mas Deus, o Espírito Santo está dizendo, para Deus todas as coisas são possíveis. Deus, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, eu continuo fazendo milagre, para mim nada é difícil, agindo eu, quem impedirá, diz a palavra do Senhor. E é crendo, né, em palavras assim que nós estamos aqui. Por que nós não desanimamos? Por que nós não paramos? Por que nós não voltamos para trás? A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 49, diz assim, o salmista diz assim, Senhor, lembra da palavra dada ao teu servo, porque é nessa palavra que eu tenho esperado. Por que nós não desanimamos? Porque nós temos uma palavra sobre a nossa vida. E qual palavra é essa? Eu te abençoarei. Qual palavra que é essa? Independente da situação, você vai ser bem sucedido. Qual promessas que são essas? Eu vou te honrar. Você me honra e eu te honro. Essas são as palavras que nos apoiam. E uma das outras palavras que também nos apoiam é essa que nós vamos ler agora. Eu quero ler com você 3 textos, pequenininho, de 2, 3 versículos cada, mas nós vamos ler. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, amém? Livro de Salmos. Antes da oração, eu quero ler isso com você, e depois mais 2 textos e nós vamos para a oração. Este salmo que nós vamos ler é um salmo bem conhecido, só que às vezes os crentes se esquecem. Às vezes a gente se esquece de um versículo como esse, e a vida vai passando, e às vezes chegam as frustrações da vida, às vezes chegam as tristezas da vida, e a gente não lembra de um versículo como esse, Salmo 92. E nós vamos ler agora. Salmo 92, nós vamos ler apenas 12, 13, 14 e 15. 12, 13, 14 e 15. A palavra de Deus diz assim. Salmo 92, 12, 13, 14 e 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes,
para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, nós lemos a Tua palavra, uma parte da Tua palavra, e nós te pedimos que antes da oração, o Senhor venha falar mais um pouquinho conosco, e nos dá mais uma direção dentro da Bíblia, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesses minutos agora, e fale ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso subconsciente, para que nós venhamos nos encher da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. O Salmo 92, salmo bem conhecido, que diz: o justo, não qualquer um, não são todos, não é só para quem quer, é aquele que é justo. Mas pastor, a Bíblia diz que Deus olhando do céu, Ele não via um justo sequer, mas a Bíblia também diz que o Senhor nos justificou pelo seu sangue, por sua morte na cruz, pelo seu sacrifício na cruz, fomos justificados, não porque merecíamos, não por causa das obras, mas por causa do amor e da misericórdia de Deus. Então a Bíblia está dizendo: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O que eu quero dizer para você com essa palavra, para nós com essa palavra: se eu e você que estamos na casa do Senhor, tentando agir com justiça, tentando ser justo perante o Senhor, perante os homens lá fora, perante a sociedade, perante a Bíblia, nós não temos por que se preocupar. Nós temos que sim florescer, nós temos que crescer. Sabe por quê, meu irmão? Isso não é para qualquer um privilégio só do justo. E o versículo 13 está dizendo assim: os que estão plantados na casa do Senhor. Eu espero não te ofender com essa palavra, mas a Bíblia está dizendo: os que estão plantados, não aqueles que vêm quando quer, não aqueles que vêm quando dá, não aqueles que está pulando de galho em galho, sem saber se quer servir a Deus, não aquele que está em cima do muro, cocheando em dois pensamentos, mas a Bíblia diz: os que estão plantados na casa do Senhor. Eu e você que estamos aqui, eu prefiro dizer que nós estamos já plantados na casa do Senhor. Sabe o que é estar plantado na casa de Deus, meu irmão? É ter raiz. Quando nós estamos plantados na casa de Deus, não é qualquer coisa que te tira da igreja, não é qualquer problema que vai fazer você dizer assim: olha, eu não quero mais servir a Deus, não é qualquer situação que vai impedir você de vir para a oração. Quando nós estamos plantados na casa do Senhor e nós criamos raiz, a nossa raiz vai crescendo, nós temos firmeza. A palavra certa para resumir esse versículo seria firmeza na casa do Senhor, firmeza na obra de Deus, constância na obra de Deus. A Bíblia diz: olha, se você está plantado na casa do Senhor, você vai florescer, não fora da igreja, não longe da igreja, não longe da casa do Senhor, mas se você está plantado na casa do Senhor, o versículo termina assim: você vai florescer nos átrios do nosso Deus. Se você está plantado aqui, não se preocupe, você vai dar fruto aqui, Deus vai te honrar aqui, Deus vai te abençoar aqui. Esses dias eu trouxe uma palavra na igreja, eu me lembro que foi numa manhã bem cedinho, 6 horas da manhã, e eu disse assim: não é o lugar, não é o lugar, não são as pessoas, não é o pastor, não são as circunstâncias. A Bíblia diz que o filho lá de Abraão, ele foi para uma cidade, me lembro agora, Isaac, não era pelo lugar que ele era abençoado, mas era por causa da palavra de Deus, da promessa de Deus que tinha na vida dele. A Bíblia diz que Isaac, ele foi mandado, foi tirado fora da cidade onde ele estava. Lá os filisteus tiraram ele de lá, e ele foi lá para
para um lugar pior da cidade, longe da cidade. E o que aconteceu, meu irmão? Ele continuou sendo abençoado, porque não era o lugar, mas era a bênção de Deus sobre a vida dele. Nós, plantados na casa do Senhor, nós vamos florescer. Eu fico triste quando muitos, qualquer coisinha já começa a colocar a culpa num monte de gente. Como diz o evangelista da igreja, ele diz assim: quando a gente não tem como assumir a bronca, a gente prefere colocar a culpa em alguém, que é mais fácil. Mas se você está plantado na casa do Senhor, meu irmão, Deus diz para você na palavra, não eu, mas Deus diz para você no Salmo 92, floresça nos átrios do Senhor. Ah, pastor Lindomar, você talvez ainda é novinho, você não sabe a minha idade. A Bíblia diz assim: na velhice, versículo 14, na velhice ainda darão frutos. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que independente da sua idade, você não precisa parar de sonhar, independente do que aconteceu ou deixou de acontecer na sua vida, a Bíblia ainda promete que você ainda pode dar muito fruto. Em outras palavras, você ainda tem muita lenha para queimar. Mas aonde? Na casa do Senhor. Aonde que você vai ser abençoado? Na casa do Senhor. Mas pastor, por que eu vou dar fruto dentro da casa do Senhor? Versículo 15, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Por que Deus vai nos abençoar, meu irmão? Por que a promessa de Deus é nos abençoar? É para que nós venhamos, tudo que Deus fizer na nossa vida, qualquer bênção que Ele nos dá, o carro que Ele nos dá, a casa que Ele nos dá, a vida financeira que Ele nos dá, a alegria que Ele nos dá, não é para outra coisa, senão para glorificar o nome do Senhor. Por que nós vamos dar fruto e vamos ser abençoados? Nós vamos florescer dentro da casa do Senhor, meu irmão. Nós vamos crescer dentro da casa do Senhor, simplesmente para testemunhar do nome do Senhor e para dizer: Deus é bom em todo o tempo, Deus tem me abençoado em todo o tempo. Mas muitas vezes nós falamos: Senhor, como fazer isso, se eu nem conheço? Abra sua Bíblia aí, livro de Oséias. Nós vamos ler apenas um versículo aqui no livro de Oséias. Eu deixei até marcado aqui porque eu demoro para achar. Livro de Oséias. Um dos segredos para que a coisa venha dar certo na nossa vida, ou um dos maiores segredos para que a gente não venha ser enganado, segredo para não desanimar, segredo para não parar, segredo para dar fruto, é esse aqui. Oséias capítulo 3, capítulo 6, Oséias, capítulo 6, versículo 3, apenas. Oséias 6, 3, Oséias 6, 3, a Bíblia diz assim: conheçamos, e depois não para só por aí, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, conheça mais ainda. Como a alva será a sua saída, a Bíblia está dizendo, como a primeira luz da manhã será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Eu estava lendo esse versículo ontem e hoje eu falei: Senhor, meu Deus, Espírito Santo, fala para mim sobre isso. E eu falei: Senhor, nós temos que conhecer o Senhor, mas muitas vezes a gente lê a metade do versículo e esquece do resto. A Bíblia diz assim: olha, o Senhor, quando nós o conhecemos, quando nós temos intimidade com Ele, quando nós temos relacionamento com Ele, quando nós oramos a Ele, gastamos tempo falando com Deus, Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aí eu falei: Senhor, eu tenho que saber mais sobre isso. E quando eu fui ver, sabe que, falando um português mais claro para você entender, a palavra mais simples para você entender, o Senhor a nós virá com bênção em todo o tempo. Sabe o que significa chuva
seródia significa chuva fora do tempo. Chuva seródia não é nada mais do que uma chuva fora de época. Ou seja, o Senhor a nós virá em todo o tempo. Não importa se Deus só vai me abençoar em dezembro, quando eu pegar 13º. Deus só vai me abençoar quando as vendas estiver boa. Deus só vai me abençoar quando eu ganhar muito bem, meu salário for alto. Deus só vai me abençoar se eu ganhar um presente. Não, Ele a nós virá como chuva seródia, mesmo fora de época, seja quando for. Quando nós conhecemos o Senhor, nós sabemos que Ele vai nos abençoar, seja a época que for. Talvez você pode dizer, pastor, talvez você está dizendo isso porque na tua vida está 1000 maravilhas. Não, meu irmão, eu estou dando glória a Deus em todo o tempo, porque já passamos o mês de janeiro. Você não sabe como foi, eu prefiro nem te contar, prefiro falar com Deus como foi o mês de janeiro. E agora, eu prefiro crer, como diz o pastor, que amanhã será melhor que ontem. Prefiro crer que nesse mês que virá coisas melhores, mas até aqui Ele tem nos ajudado, como chuva seródia, Ele tem vindo sobre nós. Muitas vezes nós não reconhecemos, sabe? Nós ficamos vendo muitas vezes o que o mundo diz, o que a outra pessoa diz, o que a televisão diz. Abra a tua Bíblia aí num texto bem conhecido. Daqui a pouquinho nós vamos orar, é rapidinho. Livro Evangelho de Mateus. Nós temos 2 textos só para ler, bem pequenininho, e nós vamos orar ao Senhor. Nós viemos aqui para orar. Livro Evangelho, segundo escreveu Mateus. Deixa eu achar aqui, porque saiu fora aqui onde eu tinha separado. Evangelho de Mateus é a diferença de quando conhecemos a Deus. Eu estava dizendo para os irmãos, muitas vezes ficamos preocupados com o que o outro vai pensar, como que vai ser, o que o pastor da igreja pensa de mim, o que o obreiro da igreja está pensando de mim, o que o membro está pensando de mim, o que o mundo está pensando de mim. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que Jesus dizia sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo 16, apenas o versículo 13, 14, 15 e 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, 14, 15 e 16. A Bíblia diz, a confissão de Pedro. E Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, não foi mais ninguém, os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando para os discípulos sobre ele, e eles disseram assim para Jesus: uns dizem João Batista, e os outros dizem que o Senhor é Elias, os outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E olha a pergunta de Jesus, e essa pergunta é para mim e para você que serve a Deus, não é para mais ninguém. Versículo 15, disse-lhes ele, Jesus dizendo, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 15, Jesus pergunta só para os discípulos. Ele pega e fala: olha, o que as pessoas estão dizendo sobre mim aí? Os discípulos até acharam que tinha importância, mas Jesus aí na outra pergunta, quando eles responderam: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Deus, outros dizem que o Senhor é profeta, outros chegam a dizer, talvez hoje, se fosse hoje, dizendo que ele era um santo, ou que ele era um religioso, ou que ele era uma imagem. Muitos pensam, cada um pensa uma coisa sobre Jesus. E aí Jesus vem com a pergunta que fica para mim e para você. É como se ele dissesse para os discípulos assim: olha, você está andando comigo faz um tempo,
vocês, discípulos, e incluo eu e você que estamos aqui na igreja também. Jesus dizendo para os discípulos dele, que também sou eu e você. Ele diz, e vocês, que estão andando comigo, que já viu milagre, já viu cura, que já viu eu socorrer pessoas que não tinham mais jeito, e vocês que andam comigo, que têm visto eu prover da onde não existia, e vocês que têm visto eu multiplicar o pão e o peixe, e vocês que têm visto eu ressuscitar morto, mudar a vida de pessoas. Aí ele diz para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu quero dizer para você, meu irmão, antes da gente orar, Jesus, o Senhor, Jesus, Deus na nossa vida, Ele não está preocupado, vamos dizer a palavra certa, Deus não está preocupado com quem não está aqui, Deus está preocupado com quem está servindo Ele, e Ele está dizendo assim, olha, eu não quero saber o que o jornalismo pensa de mim, eu não quero saber o que as notícias falam de mim, eu não quero saber o que estão dizendo de mim lá fora, o que o mundo fala de mim, o que os religiosos falam de mim. Eu quero saber, você cristão, você servo de Deus, que tem visto milagre, o que você pensa de mim, quem eu sou para você. Eu digo para mim e para você, que se a gente conhecer o Senhor de verdade, nós temos N resposta para dar para Deus. A gente poderia dizer, se eu fosse te dizer hoje, eu ia dizer, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Deus aqui na terra, o Senhor é aquele que tem me socorrido na minha angústia, o Senhor é aquele que tem me ajudado nas horas difíceis. Quem eu sou para você? O Senhor pergunta. O Senhor é aquele que tem aberto portas que eu achava que nunca ia ser aberta para mim. O Senhor é aquele que tem me dado resposta nas minhas orações. Sabe, meu irmão, muitas vezes tem pessoas parando de vir na igreja porque estão mais preocupados com o que o outro pensa dele, do que o que Deus pensa dele. Na hora do socorro, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Essa semana eu quero contar um pequeno testemunho já para você. Essa semana eu estava no trabalho precisando de um socorro financeiro. A maioria dos socorros que a gente precisa é financeiro. Sim, é isso mesmo. E eu estava precisando, eu falei, Senhor, eu preciso de alguma coisa, e na hora eu não lembrei desse versículo. De repente chega uma pessoa para mim fazer um serviço, já me pagou à vista, sem eu falar para ele pagar, já pagou à vista, já resolveu, e eu falei, Senhor, como que a Bíblia é verdadeira, como que Deus é verdadeiro, o socorro bem presente, e é na hora que a gente precisa, é na hora da angústia, é na hora que o braço não alcança. Quem Jesus é para você, meu irmão? Você que serve a Deus, você que tem visto as bênçãos de Deus na sua vida, quem Ele é para você? Eu quero te dizer, talvez você esteja um pouco pensando, o que eu respondo para Jesus? Sabe que você pode responder para Ele? Você pode lembrar de tudo que Ele já fez na sua vida, de cada socorro, de cada providência, e você pode dizer, o Senhor é o meu socorro na hora que eu preciso. O Senhor, você que está aqui para a oração, que ainda crê no poder da oração como eu creio, você pode dizer, Senhor, o Senhor é aquele que na hora que eu ajoelhar para orar, o Senhor é aquele que vai estar como meu advogado, à direita de Deus, dizendo, olha, Pai, não porque ele merece, mas porque ele precisa, não porque ela merece, mas porque ela acredita, não porque ela merece, mas porque ela tem fé, ou aquele que vai dizer, Senhor, a fé dela não alcança, mas Senhor, honra ele, está escrito
escrito que aqueles que te honram, o Senhor honraria. Quem é Jesus, meu irmão? É aquele que vai dizer: Senhor, honra aquela oferta, honra aquele dízimo, honra aquela pessoa, honra essa oração. Responda, Senhor, atenta para a oração dessa pessoa que chegou na igreja. Esse é Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, o poder dele não diminui, graças a Deus, Ele não muda, e por isso nós não somos consumidos. A misericórdia dele a cada manhã se renova, e quando nós conhecemos o Senhor, quando nós temos consciência de quem é o Senhor, quando nós conhecemos e queremos prosseguir em conhecer mais, Ele a nós virá como essa chuva seródia que eu te disse, como está escrito, chuva fora de época. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que não importa a época, não importa como esteja a sua vida, basta apenas uma oração. Às vezes a distância entre você e o seu milagre está curtinha, está dependendo de uma oração. Às vezes a distância entre você e a bênção que você quer, entre você e a mudança na sua família, está a distância de uma oração, e o véu já foi rasgado. Eu e você temos livre acesso para falar com Deus, para apresentar a nossa causa perante Ele e falar: Senhor, se o Senhor é o mesmo, então me abençoa. Se o Senhor está presente aqui na igreja hoje, me abençoa. Se o Senhor está falando aí, e eu estou ouvindo aqui pela internet, se for Deus falando através da vida dessa pessoa, então honra e atenta a minha oração. Nós vamos agora orar, e mesmo agora, mesmo se for desligado aí a internet, você tem o convite para orar junto com a igreja. Você tem o convite para se apresentar para Deus e falar: Senhor, agora eu quero responder quem o Senhor é, agora eu quero dizer quem o Senhor é para mim. O Senhor é a vitória para a minha vida, Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é aquele que pode olhar para a sua vida, para o vento que está na sua vida, para aquela tempestade, aquela tormenta, aquele monte de coisa ruim que está na sua vida. Ele é aquele que pode se levantar e dizer: aquieta-te vento, acalma-te mar. Ele é aquele que pode dizer: basta, aconteça o milagre na sua vida agora. Esse é Jesus, meu irmão, e é esse que nós queremos te apresentar nessa noite. Seja bem-vindo. Esse é Jesus que eu queria te apresentar. Quero te convidar para a oração. Você que está aqui, você que está aí do outro lado, ore ao Senhor. Fique da forma que você quiser, da forma que você se sentir melhor, de pé, andando, caminhando, sentado, não importa. Não importa a palavra que você vai falar, porque antes que você venha dizer qualquer coisa, Ele já sabe tudo. Não precisa falar palavra bonita, apenas clame ao Senhor, ore a Ele agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.